Olá, aqui é o Wilson Lopes novamente falando sobre o agrogênio. Hoje nós vamos falar basicamente sobre o cadastro de germoplasmas. Eu vou mostrar aqui os vários germoplasmas que a gente já tem cadastrado, para você ter uma ideia, né? Que é do Programa de Melhoramento CPEC de cacau, os vários germoplasmas já cadastrados. Mas eu vou mostrar um aqui que tem um pouco mais de detalhes, que permite que se veja o que precisa ser feito para cadastrar um novo germoplasma. Tá? Este germoplasma aqui, por exemplo, o TSH1188 é um germoplasma de cacau. Eu poderia colocar aqui sinônimos, por acaso esse não tem um sinônimo, sinônimo 1, sinônimo 2, né? Às vezes a gente tem um nome temporário para uma seleção qualquer e depois ela recebe um nome definitivo, né? Então isso pode ficar registrado aqui. Tem o pedigree, que nós estamos usando uma estrutura bastante detalhada no manual, porque nós gostaríamos de manter essa estrutura. Logicamente cada um tem a forma de escrever isso, mas essa estrutura era bem interessante porque no futuro nós pretendemos criar rotinas do programa que permita reconstruir desenhar esse pedigree, né? Aqui a espécie é cacau. Caso a espécie não exista, a gente pode clicar aqui para cadastrá-la. Talvez na hora que a gente for cadastrar aquele acesso, a gente não tinha ainda cadastrado a espécie dele. A gente pode entrar aqui e cadastrá-lo, né? Para não ter que sair dessa página para ir lá e cadastrar e voltar tudo novamente. Ela permite que a gente saia daqui mesmo, vá lá e cadastre e volte e escolha a espécie adequada. No caso aqui é só Theobroma cacau. Local de coleta, por acaso esse material foi selecionado em Trinidad pelo Ministério da Agricultura de lá, né, do Programa de Melhoramento de Trinidad, em 1968, e nessa latitude e longitude aqui. Isso é importante, principalmente, por exemplo, quando a gente estivesse coletando cacau na Amazônia, né, a gente saberia a posição geográfica onde a gente coletou aquele germoplasma. No caso aqui é um germoplasma que veio de um programa de melhoramento e eu usei essas coordenadas. Onde esse material está armazenado no CPEC, no caso é uma coleção de germoplasma no campo, né, que está no CPEC, na Estação Experimental Arnaldo Medeiros, no CPEC, na coleção de germoplasma 1. Nós temos mais de uma coleção, então essa é a coleção de germoplasma 1, e esse material está na fila lá 232. Aqui é a data que ele foi introduzido e o número de acesso que esse germoplasma recebeu. Esse tipo de germoplasma aqui, é porque cada programa vai ter os seus tipos e cada espécie, né? No caso de cacau é predominantemente clones, mas às vezes tem meios irmãos, né? Que foi coletado, por exemplo, frutos e semeou. Às vezes é uma planta individual, não é comum a gente guardar isso como germoplasma, mas eu coloquei aqui só para mostrar como exemplo. E esse fantasma é uma razão específica para a gente dar um bypass no programa em algumas coisas, mas isso vai ser detalhado em outras atividades. Mas algumas pessoas poderiam pré-cadastrar aqui, né, nesse cadastro aqui, a gente pudesse cadastrar tipos de germoplasma, que vocês podem abrir isso depois e ver, são esses que aparecem aqui. Esses tipos poderiam ser sementes guardadas num banco de sementes, por exemplo, e que teria todo o endereçamento aqui daquele vidro com as sementes ou aquele recipiente com aquelas sementes. Aqui as coordenadas onde está aquela fila de germoplasma, né, no caso aqui faz sentido, e alguma descrição qualquer do germoplasma que não está detalhado aqui, né? Qualquer coisa que seja de importância com o melhorista. Além disso, ele permite guardar fotos do germoplasma, né? Aqui no caso eu tenho, por exemplo, frutos. Caso essas coisas aqui não apareçam, basta eu clicar aqui que todos vão ser listados, ou se eu quiser listar, se houver muitas fotos, eu posso só colocar uma palavra que esteja nesses nomes. Por exemplo, aqui eu tenho fruto. Então eu posso buscar só que tem a palavra fruto. Mas no caso aqui eu tenho interesse, só tem duas fotos, eu quero mostrar essas várias fotos. Então, por exemplo, aqui é o fruto daquele germoplasma, né, do TSH1188, daquele acesso, né? Ou aqui, por exemplo, a planta, mas eu posso colocar infinito número de fotos aqui. Certamente que isso aí é um cuidado que deve se ter para não saturar muito de fotos e a base ficar muito pesada. Então, às vezes você vai fazer uma busca de informações, por exemplo, fenotípicas, e a base está pesada porque carregou muito com fotos. Então, evite o máximo, coloque só aquelas essenciais e, além disso, tente reduzir o tamanho de foto. Tem alguns programas na internet que permite reduzir o tamanho de fotos. Tá? Então, essa é a forma de cadastro. Eu vou voltar aqui só para mostrar como se faria isso de fato, né? Como se cadastraria um novo germoplasma, então. Já que a gente... Então, aqui bastaria digitar novo. Eu não começo já digitando aqui. A gente tem a tendência de ver esse espaço vazio e digitar lá. Não, para eu ou ver ou editar, eu tenho que usar esses botões aqui. Aqui é um novo ou editar um que já existe, né? Suponha, aqui eu posso ver todos que já existem ou
Por exemplo, se eu quisesse ver todos os clones, os germoplasma com a palavra SIC no nome, eu posso ver aqui, né? Então só aparece aqui as que tem a palavra SIC no nome, ou qualquer um outro. Ou simplesmente, no caso aqui, eu quero cadastrar um novo germoplasma. Agora sim, ele vai me abrir o espaço para eu digitar tudo. Quando eu cadastrar aqui, ele já vai me abrir esse espaço de fotos para colocar. Quando eu salvar aqui esse novo germoplasma, ele já vai aparecer na minha lista lá. Eu não vou digitar todas essas informações, mas eu vou pôr aqui, por exemplo, apagar, vai ser o nome de um germoplasma qualquer, que eu vou salvá-lo. Ele tem alguns campos que são obrigatórios, me lembro de tal, tipo, é um clone só para mostrar que esse depois já vai aparecer lá na lista de desejo de salvar o registro, sim. Aí ele vai me informar que isso foi salvo com sucesso. Eu posso sair daqui e ir lá agora e olhar se esse germoplasma apagar aparece na minha lista. Eu vou pôr só apague e volte. Então esse germoplasma já está cadastrado. Se eu voltar aqui, por exemplo, se eu quiser editá-lo agora, ele só não permite mais eu alterar esse nome. Eu posso até apagá-lo, mas não editar esse nome. Ou seja, o cadastro de germoplasma é um sistema bastante interessante. A única coisa que eu percebi que os usuários de alguma forma têm algum problema é no uso desses botões. A gente tem que tomar muito cuidado com a filosofia dele. Ou seja, se eu clicar aqui e tentar, e ele abrir para mim e eu tentar editar, ele não vai aceitar, a não ser que eu aperte por aqui. Aí ele vai aceitar que eu edite, né? Então é isso. O cadastro de germoplasma basicamente é essa forma.